Convide Jesus para estar na sua casa, pois nos ensina Emmanuel na obra Luz no Lar, que quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Para ajudar as famílias a realizar este grande trabalho de iluminação doméstica, a União Espírita Caminho e Luz instituiu o Evangelho no Lar virtual, oferecendo por diversos canais uma série de horários para você poder, junto com os trabalhadores da UECEL, realizar o culto do Evangelho no seu lar. Saiba mais informações no telefone 27 99741 9475 ou acesse o nosso site www.uecel.org.br ou acesse as nossas redes sociais. No processo de caminhada do homem terreno, existem momentos em que ele é incapaz de, por força própria, superar os obstáculos. Jesus, conforme descrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, nos assevera: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. A assistência espiritual oferecida pela União Espírita Caminho e Luz é essa porta que se abre aos que buscam socorro, consolo, ajuda e esperança para os problemas angustiantes que afetam os lares da terra, em uma escuta sigilosa e particular, sem custo algum. Marque o seu atendimento fraterno. Basta ligar para o telefone 99741-9475 ou acesse o nosso site www.uecel.org.br ou acesse as nossas redes sociais. Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião doutrinária online da UECEL, União Espírita Caminho e Luz, com sede em Itapuã e Jaburuna. E hoje a gente tem o prazer de receber os nossos companheiros Hernandes Pereira e Antônio Carlos Ceruti. Vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, lição 81, no paraíso. E respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado do bom ladrão, por meio da simpatia particular. Mas não é assim. O Mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos e às responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que, daquele momento em diante, o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosos bagagens de débitos do passado escuro, ante a verdade, mas, desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde
Todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela melhor hora, ingressou nas vicissitudes do paraíso. E assim, meus irmãos, envoltos nas vibrações de amor e paz, convido a todos a cerrar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de bondade e misericórdia infinita, a Jesus, nosso Mestre querido, pedindo as suas bênçãos para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, pedindo que abençoe os nossos irmãos que farão uso da palavra, para que possam levar a mensagem do Cristo a todos os corações, em especial aqueles necessitados de amparo, de consolo, e que possamos ter uma boa noite de estudos, de aprendizado nessa noite de hoje. Que assim seja. Então, agora eu passo a palavra para o Ceruti, né? Que vai começar o nosso estudo da doutrinária de hoje. Bem, Maristela, muito obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui, né, com nossos corações, nossas mentes ligados no canal pela UECEL. E a gente hoje vai fazer um pouquinho diferente o nosso estudo, já que a gente, como falou Maristela, nós vamos estar... Eu vou estar falando um pouco, depois o Hernandes, e a gente vai abrir até um espaço para vocês poderem fazer comentários pelo chat do YouTube, para a gente poder estar conversando. E a gente hoje vai conversar um pouquinho a respeito dessa leitura preparatória, bastante intrigante, e que quando a gente procura, né, estudar um pouco mais, a gente vai ver que existe uma série de comentários, uma série de discussões a respeito dessa passagem, que é essa passagem bíblica, naquele momento crucial, onde o Cristo, Jesus, está nos deixando, onde ele vai ser crucificado. E esse é um momento bastante interessante, porque Jesus, para confirmar o que as Escrituras Sagradas, o Velho Testamento falava, era necessário que ele estaria morrendo entre dois bandidos, e é exatamente isso que vai se confirmar. Eu vou aproveitar, vou fazer uso de um slide, para que a gente possa se colocar e tentar entender um pouquinho mais esse tema. Quando Jesus ele está sendo crucificado, ele vai ser crucificado, ele é colocado entre dois bandidos. E quando nós falamos, então, que ele vai estar entre dois bandidos, o nosso pensamento é o que esses bandidos, né, comentaram com ele. Um deles, inclusive, vai zombar de Jesus e vai falar o seguinte: se vocês me permitem, eu vou estar fazendo a leitura para que não fique a minha interpretação, e sim para que fique o que está efetivamente escrito. E aí, então, nós vamos ver que ele vai dizer, um dos bandidos, assim narra o Evangelho, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino. E nesse momento, então, Jesus lhes diz: Amém. Te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nessa passagem muito interessante, a gente vai ver que Jesus está sendo crucificado entre dois bandidos. Um deles vai menosprezar Jesus. O outro, naquele momento, reconhece o próprio erro, reconhece a situação dos dois como dois devedores, chega a afirmar para o outro: mas você não teme a Deus? Nós estamos recebendo aquilo que a justiça efetivamente deve nos punir. Ele coloca, ele assume a sua responsabilidade. E aí, inclusive, ele coloca: mas
aquele que está sendo crucificado indevidamente. Ele está sendo, você blasfema contra ele. E nessa hora, ele, num gesto bastante humilde, com bastante humildade, vira para Jesus e faz exatamente esse pedido. Permita que hoje, lembra de mim quando entrares no reino do céu. E aí Jesus vai falar afirmativamente, não é talvez, não é com palavras médias. Ele começa falando aquela palavra que se usa muito ao final das frases, que assim seja, né? Ou amém, que quer dizer realmente seja feito isso. E aí ele fala, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Só que aí a gente começa a fazer algumas reflexões. Primeiro, Jesus, naquele momento, expira, vai ser retirado da cruz, vai ser colocado no seu túmulo. No dia seguinte, Maria de Madalena vai até o túmulo, vai ver que ele não está lá, e aí quando ela olha para trás, ele se apresenta para Maria de Magdala. Quando Maria de Magdala vai tocá-lo, ele fala, não, você não pode me tocar porque eu ainda não fui ao Pai. Isso quer dizer que Jesus ainda não havia ido ao paraíso, havia ido aos céus, mas ele garante àquele homem que ainda naquele dia ele estaria com Jesus no paraíso. E aí nós vamos ver uma série de debates teológicos muito interessantes. Quem gosta de teologia, estude, busque vários livros que a gente vai encontrar, várias discussões de alguns teólogos importantes sobre essa passagem. E aí, o questionamento é esse, como que Jesus afirma para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso, eu te afirmo isso. Jesus não tem meias palavras. As promessas de Jesus são promessas verdadeiras, e nós temos que acreditar. Algum incrédulo vai falar, mas como que Jesus fala que ele vai estar no paraíso se ele é um bandido? Na própria cruz ele confessa, nós dois, para o outro bandido. Nós dois somos devedores da justiça dos homens. Naquele momento, ele não fala para Jesus, eu me arrependo. Ele não vai falar nada disso. Ele simplesmente mostra uma autoconsideração, admite os seus próprios erros. E nesse momento, com fé, ele fala, permite, Senhor, que hoje que a gente possa estar no reino, que eu possa entrar no reino dos céus. Nessa afirmativa, a gente vai ver como em várias passagens de Jesus no Evangelho, em que esse estado de paraíso ou inferno, e é o que nós vamos conversar hoje, porque o tema da palestra é hoje, ainda hoje estará comigo no paraíso, é esse estado de espírito, estar no paraíso, quando Jesus afirma isso, e aí nesses debates teológicos a gente vai ver a falta da visão, a falta que faz o conhecimento da vida espiritual como ele verdadeiramente é. Ainda estamos arraigados com os paradigmas do céu lá em cima e do inferno lá embaixo. Um paraíso reservado a poucos, para algumas religiões, só para aqueles que professam a sua religião, só para aqueles que são batizados segundo aquele ensinamento, ou mergulhado, ou com água e etc. Mas Jesus, para aquele bandido, ele fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se ele fala isso, é porque todos nós, no nosso estado de consciência, podemos estar com Jesus no paraíso. Podemos estar com ele e devemos estar com ele. Céu e inferno nada mais são do que estados emocionais. Numa outra passagem evangélica, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, no versículo 19 e 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus mais uma vez volta a fazer essa afirmativa. Mais uma vez. Jesus deixa muito claro para a gente, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque, aí
Jesus vai grifar. Por quê? Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Ou seja, aonde estiver o nosso tesouro, aonde estiver a minha vontade, aonde estiver a minha crença, aí eu estarei. Aí eu estarei. E é importante, o que nós estamos juntando nessa vida? Lógico, evidente. Nós temos que juntar as nossas ferramentas, temos que trabalhar as ferramentas que Deus nos deu, os nossos dons que recebemos para essa encarnação, temos que trabalhar e temos que fazer bom uso, somos responsáveis, mas eu tenho que também valorizar, como diz Jesus a Pilatos, o verdadeiro reino. Meu reino não é deste mundo, o nosso reino não é deste mundo. E o mais legal, o mais importante, e que é fácil de entender, é que quando Jesus fala da porta estreita e da porta larga, ele está falando para a gente que se nós entrarmos pela porta estreita, se nós batermos na porta certa, nós vamos entrar nessa porta, essa porta vai se abrir para nós, e é a porta da nossa felicidade. Aconteceu com esse malfeitor, quando Jesus fala para ele, ainda hoje estará comigo no paraíso. Meus irmãos, independente da situação em que nós estivermos, da situação, não interessa, não podemos nos preocupar com isso. O que nós temos que nos preocupar é o que eu posso fazer para falar para Jesus agora, abrir meu coração e falar, Senhor, permita que eu esteja contigo hoje ainda no paraíso. Ah, mas Ceruti, aí para isso eu tenho que morrer, tenho que desencarnar. Não. A felicidade é inerente ao homem ainda na Terra. Nós podemos ser felizes. Quantas pessoas ao seu lado, quantas pessoas que você conhece, pessoas de poder aquisitivo alto, pessoas que vivem na miséria, que nós conhecemos, que nós vivenciamos no nosso dia a dia, são pessoas felizes. Quantas que você conhece? Eles estão no paraíso. Apesar das suas dificuldades ou das suas vantagens, eles estão no paraíso. O paraíso é um estado, então, emocional. O Hernandes vai trabalhar isso um pouco, até no conceito do livro Céu e Inferno, a quarta obra das obras kardecianas, das obras básicas do Espiritismo. Então, meus irmãos, depois, se houver algum questionamento, já que vocês podem questionar, podem conversar, a gente até apresenta outras, eu não vou me estender muito, mas a gente precisa, então, ficar consciente disso. Aonde estiver o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade, aí vai estar o nosso tesouro. Então, vamos buscar o verdadeiro tesouro, invertendo um pouquinho as palavras do Cristo. Vamos procurar o verdadeiro tesouro, vamos trabalhar para isso. E a gente pode fazer isso na medida em que nós quisermos e efetivamente abraçarmos esta ideia. Então, fica feito o convite, e eu vou pedir o Hernandes para discorrer um pouquinho mais sobre isso, e aí depois a gente volta a conversar mais, eu, Hernandes, a própria Maristela, você fica convidado também para conversar com a gente, se quiser. A Maristela, para quem não sabe, é a nossa vice-presidente da União Espírita Caminho e Luz, a nossa vice-presidente, né? É uma das fundadoras da UECEL, juntamente com seu marido, Maristela, que deve estar ali do ladinho dela escondido, né? Então, a gente passa a palavra para o Hernandes, para que você possa conversar mais um pouquinho com a gente. Ok, obrigado, Ceruti. Satisfação imensa aqui estar junto com você, Maristela, né? Maristela aí que participou do surgimento, né, dessa casa maravilhosa que eu devo muito. O que sou hoje é justamente em função, né, dessa casa, né, maravilhosa. Dentro dessa ideia de céu e inferno, né, eu vou trazer algumas falas do próprio livro Céu e Inferno, mas também de um documentário que a Federação Espírita lançou no ano de 2015, um documentário muito interessante que trata justamente dessa questão que eu vou falar agora. Por exemplo, nós costumamos, Ceruti, né, e demais ouvintes, usar muitos estereótipos para tentar explicar algumas coisas, e às vezes muitas coisas que a gente não entende, né? E isso também tem rebatimento, por exemplo, quando a gente vai tentar explicar como é que funciona o mundo espiritual. Então, nós temos algumas dessas dificuldades
E aí nós criamos uma série de questões, uma série de mitos, né, dentro desse aspecto, né, que a gente está falando agora. E aí eu trago, por exemplo, uma referência lá no Gênesis, no capítulo 3 do Gênesis, né, quando a gente vai encontrar algumas falas que tratam sobre, por exemplo, sobre a criação, né, a criação do céu e da terra. Mais ou menos, é importante deixar claro que a ideia de céu, na verdade, não é um céu singular, é um céu plural, né, quando aparece lá na Gênesis. Em hebraico, essa ideia de céu, ela vai significar Shamayim, né, que é um nome que se dá, que vai significar justamente o lugar onde caía a água, ou seja, um lugar cheio d'água, né? É muito interessante isso, porque a partir desse momento é que começa aquela referência de que céu é em cima e que a terra é embaixo. E essa ideia de céu em cima e terra embaixo, ela foi muito trabalhada na Idade Média, onde o que for céu, o que é maravilhoso, é o que está em cima, é superior, né? Ficou muito ligado com coisas ligadas aos prazeres das pessoas. Na Idade Média, por exemplo, aqueles que eram ricos já imaginavam o céu igual se fossem os castelos onde eles viviam, né? Eles imaginavam que quando eles fossem, né, para esse mundo espiritual, haveria uma continuidade dessa condição de riqueza, né? E os pobres da época já imaginavam um céu que fosse muito parecido com os castelos, né, dos ricos, né, naquela época. E outra coisa interessante que aparece muito quando fala assim no paraíso, né? Hoje você estará no paraíso, né? Qual é a ideia de paraíso? Como é que ela surge, né? A gente encontra a referência do paraíso lá no capítulo 3, onde aparece lá o Jardim do Éden, né? E esse Jardim do Éden, a princípio, ele era um jardim, ele era um paraíso terrestre. Mas com o passar do tempo, ao longo dos séculos, esse paraíso terrestre acabou se tornando também um paraíso celeste, né? Surgindo a ideia do paraíso, mas dentro de uma dimensão cultural muito forte, né? E essa ideia de paraíso, eu trago até uma fala do Rossano Cunha, né, quando ele vai discutir sobre isso, era mais que um objetivo, uma promessa para as pessoas, né? Olha, se você cumprir ali com sacrifício, tudo que você tem que fazer, você vai ter uma recompensa. E essa recompensa era essa ideia de paraíso que as pessoas almejavam na época. Uma outra coisa interessante, né, sobre essa questão de céu e inferno, que aí eu vou justamente tentar entender a questão do bom ladrão, né, dentro da história, é quando a gente encontra lá em Gênesis, no capítulo 18, é o momento em que 3 anjos aparecem para Abraão. Só que Abraão, ele não entendia anjos como nós, na nossa sociedade moderna, entendemos. Hoje, a gente tem uma imagem, quando falamos de anjo, aparece uma imagem, né? Comumente, em muitas religiões, aparece a imagem daqueles seres com asas e por aí vai. Só que para Abraão, naquela época, esses anjos, né, na verdade, eram pessoas comuns, né, pessoas que se vestiam de forma comum, né, eram espíritos propriamente ditos, né, mas que eram, na verdade, mensageiros de Deus, né? Só que essa ideia de anjo, ela vai evoluindo ao longo do tempo, né? Por exemplo, no grego, ângelos, né, também quer dizer mensageiros, né? E como os mensageiros eles se manifestavam de uma forma muito superior àquilo que se pensava na época, as pessoas foram criando mitos acerca desses mensageiros, né? Inclusive colocando asas neles, né? Que aí surge a ideia do anjo com uma asa, justamente porque eles apareciam e também desapareciam rapidamente. Então, essa visão clássica acabou reforçando uma ideia de que Deus criou alguns seres já perfeitos, né? E outros seres não perfeitos, outros que são voltados para o sofrimento. Uma ideia muito equivocada, né? E essa visão, né, ela nos faz perguntar, né, por que será que Deus criaria seres perfeitos e outros não? Por que será que Deus criaria seres, né, já evoluídos e outros para sofrer, por exemplo? Não bate muito com a questão da justiça divina e muito menos com a ideia da bondade, né, da justiça e bondade de Deus. Uma outra coisa também interessante é que nós, seres humanos, nós criamos muito essa necessidade de personificar o mal, mas de uma forma externa, né?
Daí nós criamos algumas ideias, né? Por exemplo, a questão do demônio, por exemplo, a questão dos anjos do mal, né? Sempre atribuindo a ideia de mal a algo externo ao nosso corpo. E, de uma certa forma, isso acabou criando nas pessoas aquela mentalidade que tudo que é mal está fora da gente. Mas, na verdade, nós entendemos que o mal ele também pode residir em nós. E, diante dessa ideia de achar que o mal é algo que está fora, né, isso acaba, de uma certa forma, nos dando aquela falsa sensação de que a gente não precisa evoluir, porque, na verdade, nós somos tentados, né, por algum ser que a gente criou, né, que é essa personificação do mal. E um detalhe interessante é que essa ideia de céu, né, lá em cima, com anjos, né, e essa ideia de inferno que fica embaixo, mundo superior, mundo inferior, mundo de sofrimento, ela teve uma influência muito grande numa obra que foi lançada em 1472, que era a obra A Divina Comédia de Dante Alighieri. Eu tinha aqui umas imagens, mas não estou conseguindo aqui compartilhar a tela, mas depois eu deixo disponível em outro momento. E são imagens muito interessantes, porque a forma como Dante narrou, por exemplo, o que era o céu, o que era, né, o inferno, na verdade, ele utilizava muito dos símbolos, né, das crenças e dos valores que existiam na época, né? A ideia do anjo, né, com asas, né, o céu com sofrimento, né, os seres do mal, geralmente feios, deformados, que, na verdade, o Dante Alighieri ele fez uma miscelânea daquilo que se entendia, do que se achava o que era céu, o que era inferno, e, de uma certa forma, essas imagens foram apropriadas pela igreja para, de uma certa forma, criar um medo nas pessoas, né? Criar aquela sensação, olha, você tem que obedecer, senão você vai padecer no inferno dentro dessa perspectiva que se trabalhava. Então, Dante Alighieri, com as suas imagens e gravuras, né, ficou tão marcado isso, ficou tão divulgado, que se nós chegarmos para uma pessoa e perguntar qual é a sua... Quando a gente fala em céu, o que você imagina? Quando a gente fala em inferno, o que você imagina? E, por incrível que pareça, vai surgir na mente da pessoa aquelas imagens, aquelas figuras, né? Por exemplo, o diabo, na questão do Satã, os anjos com as suas asas, e aí, mesmo sem a pessoa sequer ter lido a obra de Dante Alighieri, para a gente ter uma ideia como que isso influenciou o imaginário das pessoas sobre a questão do céu e também sobre a questão do inferno. E é interessante que até mesmo, é muito interessante que existe uma origem, né? Quando que começou a surgir essa ideia de que o mal tem que ser um ser ou um anjo caído do céu, né? Como é o caso do Lúcifer, como é que isso foi aparecendo, né? É muito interessante que os autores, eu até sugiro a lida, vocês assistirem o documentário Céu e Inferno, que ele traz, assim, esclarecimentos muito interessantes sobre isso. Eles falam que uma parte da origem, né, desse surgimento, desse ser do mal que é externo a nós, vem, por exemplo, da influência do zoroastrismo, que era uma religião dos assírios. Então, o que aconteceu? Quando o povo hebreu foi, de uma certa forma, aprisionado pelos babilônios, né, foram até, inclusive, exportados para a Babilônia, se tornaram cativeiros lá na Babilônia, um rei persa, na época, conseguiu dominar a Babilônia e, inclusive, libertar os hebreus. E quando ele libertou os hebreus, né, ele devolveu tudo para eles, né? Devolveu, por exemplo, os tesouros, o templo que havia sido destruído. Esse rei, que é o Ciro, né, ele ajudou o povo hebreu a construir esse templo. E isso ficou tão marcado para os hebreus daquela época que eles chegaram a considerar o Sírio como o Messias. Só que ele não era hebreu, ele era um persa, né? E diante disso, né, como o sírio ele era da religião do zoroastrismo, né, isso acabou entrando dentro da crença dos hebreus. É muito interessante, porque o zoroastrismo ele trabalha com a dualidade, mal e bem. Né? E aí ele vai falar, na religião de Zoroastro, você vai ter, por exemplo, um ser que é chamado de Aruman, né, que vai dominar
né, os reinos inferiores e tudo mais, e isso acaba sendo incorporado dentro da crença religiosa hebraica, e aí vai surgir aí o Satã, por exemplo, né, vai surgir aí depois, mais tarde, o Lúcifer, que vai aparecer aí depois das obras e por aí vai, né? Então, só para observar como que essa visão de mal e bem, ela vai surgindo na crença e como que os valores da época do povo hebreu, né, foram influenciados por outros povos, né, para a gente tentar entender como isso surgiu. Por que eu estou falando disso tudo? Né? Justamente porque a gente tem que compreender que muitas das coisas, né, que nós acreditam, que muitos acreditam, né, na presença dessa personificação do mal, essa coisa toda, a questão do céu e do inferno, é fruto de um aspecto cultural muito forte e que foi apropriado pela igreja durante muito tempo para fazer com que os fiéis, né, temessem a Deus, né, e de uma certa forma tivessem obediência, obedecessem todas as regras da igreja para que não padecesse naquela imagem do inferno que a gente tem. E aí você tem o livro do Jó. Por que eu estou falando isso? Que no livro do Jó aparece uma passagem em que, quando Deus ele faz ali um momento festivo, ele chama todos os anjos, né, vamos falar assim, né, para participar, vem dentre eles esse personagem que seria o Satã, né? E aí Deus pergunta para ele, mas onde você estava, né? O que você está fazendo aqui? Aí ele diz, eu estava andando por aí na terra. Aí Deus diz para ele, né? Você conheceu meu filho Jó? Ele é muito fiel a mim. Aí o Satã, no caso, né, ele responde assim para ele, mas é claro, você dá tudo para ele, né? Então Deus faz aquele teste que você vê em toda a obra de Jó, né? E que ele perde tudo, perde família, né, aquela coisa toda, e quando Deus fala assim, faça tudo com ele, com Jó, menos matá-lo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro de Jó, ele é escrito depois que os hebreus foram libertados da Babilônia. Então, existe dentro, a partir desse momento, uma influência muito forte do zoroastrismo, que vai dar uma origem dessa ideia de mal, bem, né? A ideia de Satã que vai aparecer e por aí vai. Uma outra coisa importante é que tudo isso está dentro desse aspecto da evolução do pensamento religioso, né? E aí eu falo justamente da obra do Céu e Inferno, né? Que o Kardec ele vai justamente assim dividir a obra em duas partes importantes, né? Na primeira parte, o Kardec ele vai trabalhar o aspecto filosófico, né? Dessa relação de Deus com o destino das almas, né? Vai falar sobre as diversas acepções de céu e de inferno, baseado em várias culturas, né? E na segunda parte, que é o mais interessante, é o aspecto científico da obra, em que ele vai apresentar relatos de espíritos, né, que foram para o mundo espiritual e mostrando a condição da qual eles foram para o mundo espiritual. E é interessante que o Kardec faz uma entrevista aos espíritos, perguntando assim, cara, como é que foi, né? Como é que você foi para o mundo espiritual? Por que você está assim? E aí ele vai organizar esses relatos, né, no livro Céu e Inferno, entre espíritos sofredores, né, espíritos medianos, espíritos em condição felizes, e daí, como o Ceruti falou muito bem, né, é que vai surgir a ideia de que o céu ele não é um lugar geográfico, né? O céu, na verdade, ele é uma acepção mental, é uma condição psíquica, né? E porque quando nós saímos, né, quando saímos do mundo encarnado e vamos para o mundo desencarnado, né, quando desencarnamos, né, nós levamos conosco toda a bagagem que está no coração e toda a bagagem que está na nossa mente. Então, se nós não nos preparamos, né, para a entrada desse mundo espiritual, pode ter certeza que lá no mundo espiritual, todas as nossos temores, né, as nossas crenças, né, todas aquelas questões que estão dentro da consciência vão se materializar de forma muito intensa. E aí nós vamos criar o nosso inferno dentro dessas vetas. É isso que o Ceruti trouxe, né, para a gente, né? Que o Kardec coloca a partir dos relatos, né? Que a ideia de céu e inferno são condições psíquicas, né? E que eu acho muito interessante, eu trago uma fala do Haroldo Dutra, que está inclusive nesse documentário, quando ele vai dizer, por exemplo, que as regiões umbralinas, né, quando a gente desencarna, onde você encontra vários espíritos numa situação de perturbação espiritual muito forte, né,
ele vai dizer que o umbral é como se fosse um filtro, né? Esse que o Haroldo Dutra, eu gostei muito dessa fala do Haroldo, porque lá no umbral, né, ou nessa região psíquica do umbral, essa região ela absorve tudo aquilo que te amargura, tudo aquilo que está ligado às suas más tendências. Ele vai drenando todas essas coisas até o momento que você não tiver mais em situação que te impeça de caminhar. E aí, nesse momento, você passa a ser transferido para uma outra condição vibratória, para uma outra condição psíquica, né, para poder dar continuidade, né? Então, é muito interessante quando ele coloca essas questões, porque o céu, o inferno, vai depender daquilo que nós estamos fazendo aqui no mundo encarnado, né? Existe um princípio importante que fica muito presente no livro Céu e Inferno, que é a questão da lei de causa e efeito, né? E aquilo que fazemos, pode ter certeza, de uma certa forma, nós vamos ter que dar conta, né, desses débitos, né? E se nós estamos numa situação em que esses nossos débitos, essas nossas dificuldades interiores, elas nos prejudicam, elas acabam vindo à tona no momento em que desencarnamos. E aí que nasce essa perspectiva do inferno pessoal, essa perspectiva do céu, por exemplo. Tudo vai depender da forma como vamos nos preparar para chegarmos até lá. E é interessante, né, só para concluir um pouco, né, essa fala, né? Quando eu falei essa questão de anjos, né, quando eu falei essa questão, né, desses seres, poderíamos perguntar, será que existe, então, esses espíritos evoluídos, né, no mundo espiritual? Será que existe? Sim, com certeza existem espíritos mais evoluídos nesse mundo, mas eles não foram criados como evoluídos, eles tiveram que passar por todo um processo evolutivo, autoburilamento, né, sofreram, para que pudessem progredir intelectualmente, moralmente, para chegar ao patamar de se tornar mensageiros de Deus, ou anjos, né, como a gente poderia colocar aí nessa questão. Por isso que a ideia de inferno, de céu, são coisas muito momentâneas, muito ligadas à circunstância espiritual em que você está. É interessante que os relatos que estão lá no livro Céu e Inferno, eles não mostram, eles em hipótese nenhuma, eles não confirmam de que aquele sofrimento vai ser eterno, né? É importante deixar isso muito claro. É um sofrimento temporário, vai depender muito do momento em que nós tiramos a venda dos olhos e quando percebemos as nossas dificuldades, e aí sim adquirimos condições para poder prosseguir. Aí saímos ali daquela região psíquica, né? Muitas vezes sintonizados com outros que também estão na mesma faixa vibratória ali, plasmando uma série de imagens, muitas vezes imagens ligadas a essa concepção equivocada, né, de céu, inferno que a gente tem, de que o mal tem que ser o diabo propriamente dito, mas que, na verdade, o mal, na verdade, ele também está no meio de nós, né? Na verdade, ele está no meio de nós e nós temos o trabalho de tentar burilar essas nossas más tendências para que a gente possa conseguir seguir. E aí, no caso, muitos perguntam, né? Poxa, Jesus foi crucificado e ao lado tinha um ladrão. Pesquisando, vocês vão encontrar várias expressões assim, o bom ladrão, né? É muito interessante essa expressão que eles colocam. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque provavelmente aquele bom ladrão, né, como muitos denominam, ele com certeza, ao lado do Mestre Jesus, conseguiu alcançar uma condição psíquica que o permitia entrar, por exemplo, no mundo espiritual de uma condição tão harmoniosa que por isso que Jesus, sabendo disso, disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Que é aquele momento em que ele pede perdão, né? Aquele momento em que ele percebe que das coisas erradas que ele fez e que a partir desse momento que ele se prepara para o momento do desencarne ao lado do Mestre Jesus e quando ele recebe a confirmação, olha, você vai entrar comigo no paraíso ainda hoje, né? Com certeza, ele provavelmente no mundo espiritual, ele não vai se deparar em situações tão perturbadoras como muitos irmãos se deparam quando desencarnam, justamente por não se prepararem para o momento do desencarne, né? Isso é muito interessante. E aí, isso vai permitir que ele possa ser resgatado, né? Possa ser auxiliado pelos espíritos superiores, os mensageiros de Deus, muitas vezes mais evoluídos,
que muitas vezes nós chamamos de anjos aí dentro desse processo, né? Acho que é mais ou menos isso que eu trouxe aqui para a conversa, né? Vamos jogar para o público aí, né? Vamos ver o que a gente pode trabalhar sobre essa questão. Fernandes, só uma questão bastante interessante, você falou aí dos anjos, né, dos espíritos puros, né? A gente tem na própria Bíblia alguns exemplos de anjos, né? Quando a Maria recebe a anunciação, né? Quando é anunciado também a vinda de João Batista. Mas o importante é lembrar para a gente que nada mais são, como você falou, esses anjos que a Igreja Católica, os santos que a Igreja Católica tem, nada mais são do que espíritos como nós, né? Kardec, inclusive, quando ele vai pesquisar as mesas girantes, quando o professor Hippolyte Léon Denis Arribay, o grande educador francês, vai conhecer aquele fenômeno das mesas girantes, a primeira observação que ele faz é que aquilo ali nada mais é do que obras dos espíritos, e que os espíritos somos nós ao perdermos o corpo físico, ao retornarmos à pátria espiritual, como diz Jesus, ao verdadeiro reino. Quer dizer, nada tem, e não adianta hoje, no nosso nível de desenvolvimento moral, intelectual, nós pensarmos numa atitude beatificante nossa, né? Acho que a gente está caminhando, tropeçando, levantando, e cada vez melhor, subindo uma escada de evolução. Hoje nós somos muito melhor do que nós ontem. Aquele bandido ali, né, na cruz, naquele momento ele reconhece os seus erros, e quando ele fala para Jesus aquela frase de que deixa eu estar contigo, lembra de mim quando entrar no paraíso, é que ele está mostrando o seguinte: olha, Jesus, eu vou me corrigir. E é o que nós temos que fazer, né? A cada momento, a gente tentar se melhorar um pouco. Eu recebi aqui uma pergunta, não sei, acho que deve ser do chat, né? Como ficaria o purgatório, né? Foi a pergunta que foi feita aqui, né? Interessante essa pergunta, porque a ideia do purgatório, né? Ela é uma ideia que foi, de uma certa forma, criada, né? Uma concepção que foi criada para tentar resolver alguns problemas. Por exemplo, a crença que se tinha, né, que foi muito propagada para a igreja, era o céu, onde as pessoas ficavam em júbilo eternamente ali, né, enfim. E o inferno, onde as pessoas sofreriam eternamente naquela condição e já estariam condenados eternamente. Só que a doutrina espírita, né, como você colocou muito bem, Ceruti, ela nos mostra que são condições transitórias, né? Que não existe sofrimento eterno e muito menos não existe essa condição de você ficar no céu eternamente. Aí vem aquelas imagens, né? Pessoas tocando harpa, né? E muitas vezes um céu que está ligado a imagens que as pessoas têm no cotidiano, né? Isso que é interessante. O purgatório é uma questão tão complicada, tão assim, sem uma racionalidade, né? Quando você pensa nessa ideia de sofrimento eterno, que em pleno século XXI não cabe mais. Porque quando eles falam purgatório, né, eles falavam justamente o seguinte, por exemplo, e quando a pessoa vai para o purgatório, então ela vai sofrer temporariamente, depois ela recebe uma passagem para ir direto para o céu, ou se não, vai para o inferno. É mais ou menos isso, na tentativa de resolver essa ideia do sofrimento eterno, por exemplo. Mas a ideia do umbral, né, acho que é importante deixar claro, e ela não está relacionada com essa questão de purgatório, é muito bom deixar claro, a ideia do umbral que aparece nas obras, né, do Espiritismo, né, é uma perspectiva transitória, né? Na verdade, um momento em que, quando o espírito ele vai para lá, né, para o mundo espiritual, e dependendo da situação que ele estiver, seja numa fase perturbadora ou não, né, que ele estiver, é um momento em que ele vai plasmar uma série de pensamentos, emoções, sentimentos. Se ele foi para um mundo espiritual num processo de desequilíbrio muito grande, né, então ele vai plasmar isso, né? Então, um umbral, na verdade, não é uma região, é uma condição psíquica, né? Muitas vezes ele vai estar sintonizado com outros que vão estar ali partilhando daquelas vibrações, né? Mas que não tem nada a ver com a ideia de purgatório, que é uma invenção, de uma certa forma, para tentar resolver essa ideia de céu e inferno. O Celestino, o Severino Celestino, né, ele é professor de religiões da Universidade Federal de Paraíba e
vocês devem conhecer, espírita aí já, né, trabalha com muitas coisas interessantes dessa ligação do espiritismo com a Bíblia. Ele vai falar uma coisa interessante, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, se a gente for botar purgatório na conversa, talvez poderíamos colocar o purgatório assim: nosso mundo que nós estamos vivendo seria o purgatório, onde aqui nós estaríamos pagando os nossos débitos, provando, né, tentando burilar, né, através muitas vezes do sofrimento e da dor. Talvez aqui é que seria, na verdade, nosso planeta Terra seria um momento em que estaríamos no purgatório. Mas o purgatório, na verdade, não é uma invenção que, de uma certa forma, tenta resolver essas questões aí que estavam relacionadas a essa ideia equivocada do céu e também do inferno, né? Fernandes, tem um questionamento aqui bem interessante também, né? Até, né, só endossando o que você está falando sobre o purgatório, quem quiser, lá no livro Céu e Inferno, Kardec debate a questão da criação do purgatório pela Igreja Católica, né? Então, quem quiser, pesquisa, vai lá, pega o livro Céu e Inferno. Ninguém precisa, quem não tem o livro em casa, não precisa ficar preocupado em fazer download da internet. É só entrar no site ou da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, fes.org.br, FEBNet, que é o da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br, da própria o excel.org.br, tem lá o download dos livros, você faz o download do livro Céu e Inferno, que são as obras básicas, né, a quarta obra básica de Kardec, e lá tem um estudo a respeito disso aí. E o interessante, aí voltando até a questão aí do paraíso, né? Lá no Céu e Inferno, o Hernandes falou, no livro Céu e Inferno ele é dividido em duas partes. A segunda parte do livro Céu e Inferno, eu sempre sugiro, pegue, porque ele é didático, são espíritos que retornaram à pátria espiritual, ou seja, que desencarnaram, ou seja, traduzindo mais ainda, que morreram, e do outro lado, e depois vem, através de médium, contar a sua história. Alguns evocados, alguns vêm naturalmente. E tem um texto muito bonito da senhorita Emma, SRTA, senhorita.emma. Quem quiser, é só ir lá e procurar. Ela fala que ela era uma senhorita, né, sonhava muito com o céu, tinha todo cuidado, né, muito católica, fervorosa, e ela desencarna, inclusive, no incêndio. E é interessante para esse momento, onde tem tanto desencarne, nós estamos, né, vendo os nossos familiares, amigos desencarnando em virtude ou sofrendo, sem desencarnar, mas sofrendo no hospital até fazer a plena recuperação, passando por essa dificuldade. E a gente vai ver que a senhorita Emma, ela fala que quando ela chegou do outro lado, depois do seu desencarne, ela conta que ela não sentiu absolutamente nada do seu processo de desencarne. Ela não viu, porque eles ficavam preocupados que ela teria sofrido no fogo. Ela fala que não, que ela simplesmente acordou do outro lado, viu a situação, viu que havia desencarnado, que ela estava morta, e aí então ela vê o estado de felicidade. Ela está no capítulo de espíritos felizes, aqueles espíritos que já expurgaram os seus erros, e que continuam caminhando, continuam aperfeiçoando, né? E aí a gente tem que ter essa consciência, então. Um dos questionamentos que foi feito aqui mas se, por exemplo, as mães que vão ficar eternamente sabendo que seus filhos estão sofrendo. Imagina, né, essa questão do purgatório, do céu e do inferno. Qual mãe que seria feliz, ou qual filho que seria feliz, vendo um dos seus pais, ou vendo o seu filho, eternamente preso ao inferno, por exemplo? Quem é que estaria? Tem um livro muito interessante, é difícil a gente achar, porque foi um livro com poucas tiragens, né? Um livro que é chamado As Mães Não Ficam no Céu. Porque ele conta, inclusive a primeira história que vai dar origem o primeiro conto que vai dar origem a essa história, ela fala de uma mãe que está no céu, porque era uma mãe muito boa, desencarnou, foi para o céu, só que o filho dela estava no inferno, né? E aí ela discute com o céu onde ela está, e ela fala que ela quer passar a eternidade ao lado do filho, mesmo sofrendo. Então, a gente vai ver que isso é transitório, é o nosso estado emocional, né? A gente não tem que pensar em ter uma atitude beatificante. Nós temos que precisamos ser melhores, ter essa consciência de que nós estamos num processo de crescimento espiritual, de evolução. Quantas encarnações, uma outra questão que colocaram para mim, né?
quantas encarnações são necessárias para chegar à perfeição, para chegar à felicidade? O questionamento é, o mundo espiritual, nós vamos ter vários processos reencarnatórios, vários. Já tivemos muitos, mas nós estamos no momento em que a nossa felicidade já é para nós agora. Nós já temos que ter essa consciência. No Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos benfeitores espirituais sobre a nossa felicidade, sobre a lei. Quando ele fala da lei de Deus, lá no capítulo que vai falar sobre as leis divinas ou as leis eternas, as leis naturais, inclusive quem quiser, nós temos um grupo de estudo do ESD na terça-feira à noite que está estudando exatamente as leis morais. A gente vai ver o seguinte, que na medida em que nós nos distanciamos da lei de Deus, tem a nossa infelicidade. Quanto mais nós nos aproximamos da lei de Deus, mais nós somos felizes. Aquele malfeitor que estava na cruz, naquele momento ele se aproxima da lei de Deus, ele admite a lei de Deus em si que ele havia infringido. Então ele já começa a melhorar o seu estado. E aí Kardec volta a questionar os benfeitores, mas aonde está a lei de Deus? E a lei de Deus está naquele que nos julga, naquele que nos condena, naquele que nos liberta, a nossa consciência. Nem Deus, nem o nosso anjo da guarda, não, ninguém vai nos julgar, ninguém vai nos condenar, ninguém vai nos absolver. Quem vai fazer isso somos nós mesmos, não é um ser externo, sou eu. A lei de Deus está na minha consciência. Então, se a lei de Deus está na minha consciência, quanto mais eu me aproximo da lei de Deus, eu sei que mais eu sou feliz. Então, admitamos a lei de Deus. É como as leis que nos regem no mundo físico. Quanto mais eu me aproximo, mais tranquilo eu sou. Quanto mais eu me afasto da lei dos homens, mais eu vou ter problemas de trânsito, problemas com vários casos. Então, isso vai facilitar. Né, Hernandes? Então, surgiu aqui uma dúvida. Vai, Hernandes. Surgiu uma dúvida aqui, né, que se haverá determinados lugares no universo, né, circunscritos, né, para penas e gozos. Na verdade, é uma pergunta, ela bate, né, com a pergunta 1012, né, do Livro dos Espíritos, né? Será que existe algum lugar no universo, né, em que ali as pessoas vão sofrer tal, e tudo mais, né? Essa é a ideia que ele está falando. Bom, depende muito, né? Os espíritos respondendo assim, olha, interessante, já respondemos essa pergunta, eles puxam a orelha, né? Isso que é interessante. As penas e os gozos são inerentes ao grau da perfeição dos espíritos, aquilo que você estava falando agora. Quanto mais eu me afasto de Deus, né, mais sofrimento eu vou acarretar para mim, né? É porque, né, a partir do momento que eu vou perdendo essa sintonia. Aí ele vai dizer assim, cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo que habitam. Então, é importante esclarecer, né? Porque na doutrina espírita, né, a gente fala muito da questão do mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, né? Estamos falando dos mundos, né, materiais, né, dos mundos onde os espíritos estão encarnados, como o nosso planeta Terra, que é um mundo onde nós estamos aqui, passar por provações, expiações. Mas, na verdade, no mundo espiritual, você não tem um local. Às vezes é muito difícil para as pessoas entenderem essa ideia, né, de que, então, peraí, então o inferno não é um lugar. Não, ele não é um lugar ali onde nós vamos para lá, não. Na verdade, ele é uma condição psíquica, né, é que nós projetamos, nós criamos isso, né? E tudo mais que vai aparecer nesse lugar, entre aspas, né, é nada mais, nada menos do que são resultados das suas crenças, né, daquilo que você pensa. Então, é importante deixar claro, o Espiritismo, ele não acredita, né, ele não trabalha, os Espíritos demonstram isso através dos relatos, que não há um local específico, né, e sim condições espirituais que vão determinar se você está feliz, se você vai estar no inferno, se você está... Você cria o seu próprio inferno, aquilo que você falou. Como sair disso? Só depende da gente. E nós, nossa civilização, né, a sociedade moderna, né, em função dessa propaganda constante, né, desse local de sofrimento, de dor eterno, isso ficou tão enraizado na nossa cultura que é difícil.
É muito difícil as pessoas tentarem conceber uma ideia diferente acerca do céu e inferno, que é o que a gente está tentando mostrar aqui a partir da codificação espírita, né? Interessante só trazer isso aqui, que foi uma pergunta que foi colocada aqui, né, no momento. Legal, Hernandes. Então, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de paraíso, né? Ainda hoje estarás no paraíso, né? Em verdade. Como a gente fazer, então? Entrando lá naquela passagem de Jesus, onde está o teu tesouro, né? Eu acho que é importante a gente começar a fazer isso, né, Hernandes? O exercício de trazer a felicidade para a nossa casa, né? Uma das formas que a gente tem é praticando o evangelho na casa, né? Eu acho que seria legal a gente abrir esse espaço, né? Abre um dia na semana, um horário, para você fazer o culto do evangelho no seu lar, né? Fazer o evangelho. Não estou falando do evangelho segundo o Espiritismo, não, fazer o evangelho, estudar, independente de quem reside com você, né, as pessoas que residem com você de sua religião, pega a Bíblia, pega o Novo Testamento, principalmente, pega o Evangelho de Mateus, vai lendo, vai discutindo, vai trazendo para a sua realidade. Né? Para aqueles que têm dificuldade, aí eu vou até adiantar um pouquinho, fazer um spoiler, né? A Maristela vai falar depois também, dar um aviso no final. A USL, a gente vai criar vários grupos, nós vamos abrir as nossas casas, as nossas residências, para fazer o nosso evangelho no lar e vamos permitir que outras pessoas venham. Então, via Zoom ou via WhatsApp, é só acompanhar pelo Facebook ou pelo Instagram, que vai ter lá a propaganda, a relação dos dias em que nós vamos fazer o evangelho no lar e vai estar aberto para que as pessoas possam participar. Então, se você tem dificuldade, escolhe o dia da semana que está lá, são vários horários, você entra com a gente, faz o seu estudo junto com a gente e vai poder tá melhorando, né, a sua residência. A gente vai estar com Jesus dentro da nossa casa, porque Jesus está conosco onde nós é que não sentimos. Infelizmente, às vezes a gente fala assim, que Jesus te acompanhe. Jesus sempre nos acompanha, né, Hernandes? A gente tem esse costume, é um hábito, né, Maristela? De falar, Jesus te acompanha. Ô, meu irmão, que Jesus esteja contigo. Jesus sempre nos acompanhou e nos acompanha, sempre está conosco, sempre. Nós é que normalmente não estamos com ele. Nós é que não o percebemos. Nós é que não abrimos o nosso coração para ele, né? Então, é importante a gente fazer. Aquele bandido, naquela hora, ele abriu o coração para Jesus. Ele permitiu a ponto de Jesus falar. Jesus conhecia a sua essência. Ainda hoje nós estaremos juntos. Ou seja, mesmo Jesus ainda aqui no mundo físico, encarnado entre nós, ou desencarnado já, mas aqui ainda junto ao seu corpo físico, né, a ponto de Madalena poder vê-lo, os discípulos, para Tomé poder tocá-lo, então era bem materializado o seu corpo espiritual, como diz Paulo Tarso, né, nas suas cartas. A gente vai ver que, mesmo Jesus estando ali, ele estava, naquele momento, com o bandido no paraíso. Então, como é que Jesus, como é que Deus vai estar em todos os lugares? Porque ele está dentro de nós. É só a gente sentir, a gente abrir o nosso coração. Então, bem interessante isso. Né? Eu só queria fazer mais algum comentário. A gente está chegando às 20 horas, né? Mas pode... Estou chegando às 20 horas. O tempo é pequeno, né? É só para fechar uma coisa, né? Não, só para fechar uma coisa, né? Você falou muito bem, né? Tudo depende da forma como a gente se sintoniza, né? Eu costumo ver, a gente aprende muito isso no Espiritismo, né? Nós somos uma antena, né? E essa antena, ela está ali, né? Funcionando, né? Está captando tudo que acontece. A grande questão é que, às vezes, o nosso botão de sintonia, às vezes, fica meio destrambelhado, né? Então, a gente acaba se sintonizando com coisas. Então, a prática, por exemplo, do Evangelho no Lar nos ajuda a nos sintonizarmos com esses espíritos bons que já foram chamados de mensageiros de Deus, que já foram chamados de anjos, mas que existem para trabalhar no concurso dos bons espíritos. Só depende de nós. Não adianta a gente projetar que o mal está fora, não, ele não está fora, ele está na gente. Existe uma leitura, só para fechar, de Emmanuel, que ele alerta o seguinte, o mal, ele não existe no mundo. O mal, ele está em nós. Então, não adianta a gente imaginar, eu quero reencarnar em um outro mundo melhor. Não, não é isso. Né? A natureza, ela está aí, ela está trabalhando normalmente. O problema está onde? Em nós mesmos. Então, é nós que temos que ter esse trabalho de se burilar, de trabalhar nesse processo de aperfeiçoamento. Hernandes, antes da gente terminar, ao apagar da luz aqui,
O Eduardo Santos fez uma pergunta aqui pelo YouTube. Mas as regiões são as chamadas moradas do Pai, correto? Nesse caso, sim, existe, de acordo com a evolução de cada de cada obra por aqui realizada. Ele faz uma pergunta e faz uma afirmativa, né? Quer falar Sim. alguma coisa sobre essa questão das moradas do Pai? Perfeito, perfeito. Essa aí nós encontramos essa fala lá no Evangelho, né? Existem muitas moradas na casa do Pai. Ela começa assim: não disturbe o vosso coração, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Nós entendemos dentro do Espiritismo, né, que essa morada, né, quando a gente falamos morada do Pai, nós estamos falando do universo de uma forma geral, né? E nós não podemos conceber o nosso planeta Terra como um único planeta habitado. Isso que é importante deixar claro. Existem muitos outros mundos, de formas que a gente nem imagina, com graus de evolução totalmente diferentes, também habitados por seres que também estão ali de acordo com o seu grau de evolução, como o Eduardo disse ali no chat, muito bem, né? E a Terra é um desses mundos, mas assim, é um mundo que ainda precisa de caminhar muito, né? Precisa de se adiantar no sentido de fazer com que o bem se sobreponha ao mal. Só que não é o mundo, o planeta em si, somos nós. Nós é que temos que fazer esse trabalho para que somente o bem possa prevalecer sobre o mal. E aí sim, nosso planeta Terra vai começar a dar um salto, né? Não só intelectual, mas principalmente moral, né, o Maristela? Principalmente moral, porque não adianta ter só conhecimento. É importante ter também um grau de evolução moral, no sentido de que estamos nesse universo, na casa do nosso Pai, porque nós somos irmãos, e nós temos que trabalhar esse sentimento fraterno, entender que todos nós estamos aqui em processos de evolução, e aí sim nós vamos conseguir avançar o mundo a partir do momento que nós nos trabalharmos, né? Essa ideia de moradas na casa do Pai que o Eduardo colocou aí, eu acho que só para deixar claro. E a gente já pode viver o paraíso aqui na Terra, se a gente quiser. Você pode estar num ambiente onde pessoas estão em diversas situações de estado de consciência. Tem pessoas que vão estar tranquilas, outras não. Então, o céu ele não tem um lugar específico, né? Ele vai estar de acordo com a consciência de cada um. Se você desde já procura viver num ambiente de paz, de harmonia, aos olhos de outras pessoas você vai estar bem, para elas você já está vivendo uma espécie de céu, né? Então, só depende da gente começar a viver no paraíso aqui na Terra, né? Não deixar para lá, né? Muito bem. Não deixar para depois da morte ou depois que morreu esperar o paraíso acontecer. Ele pode acontecer desde hoje, né? Basta que a gente tenha vontade para isso. Então, a gente agradece o Ceruti, o Hernandes, pelo estudo da noite de hoje, agradece a presença de todas as pessoas que nos assistiram. E agora vamos fazer a nossa prece final. Vamos então fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos espíritos amigos que nos assistem nesses momentos, pedindo que todos nós, Senhor, sejamos abençoados, que possamos ter perseverança, boa vontade, Senhor, na continuidade desses trabalhos, que possa continuá-los após todo esse isolamento, que com certeza levará conforto e alento a tantas pessoas que não podem sair de casa, seja por uma condição ou outra. Que essas bênçãos, Senhor, possam chegar a todas as pessoas necessitadas, aquelas que se encontram enfermas nos hospitais, aqueles que perderam seus entes queridos, que todos possam ser consolados na sua misericórdia infinita, e que possamos estar sempre juntos, Senhor, para o estudo dos teus ensinamentos e, na medida do possível, procurando colocar-nos em prática para que esse mundo possa ser o paraíso que tanto desejamos para nós. Fica conosco hoje, agora e sempre. Boa noite a todos. Boa noite.